quero bater um papo com o Opa! Gustavo Pena. Trouxe tua foto do pôr do sol, o nascer do sol? Olha. Não trouxe? Não trouxe. Ah, não acredito. Mas Dormiu muito no fim de Eu semana? tenho um ótimo nascer do sol lá de casa, viu? Dá para acompanhar, eu moro nos altos, então dá para ver o pôr do sol. E o nascer do sol também, bem bacana. Então traz pra gente, Vou trazer. vamos mostrar aqui na previsão. Vou trazer, sim. Se quiser, faz vídeo também. Olha, vamos lá. Como Tudo eu bem falo, com você? Tudo bem, Tudo tranquilo? graças a Deus. Que bom. Vamos seguir? Vamos, Bola rolando já? Claro. Bola já está rolando? Sempre. Como é que foi esse jogo do Vitória com o Paysandu, hein, durante o fim de Olha, semana? rapaz, a torcida do Paysandu não dormiu bem, né? Não? Não dormiu bem. O Vitória acabou vencendo o Paysandu. A gente tem os lances para mostrar para vocês aqui de como foi esse jogo lá em Salvador, o estádio Barradão lotado. No início, até que o Paysandu soube lidar com essa pressão, viu? Do Vitória, time ali com apoio da torcida. O Paysandu ainda teve a melhor chance do primeiro tempo, inclusive, com o Marcelo Toscano de abrir o placar. Como um todo, o Paysandu vinha com um dos seus principais problemas, Thaís, no campeonato, que é ter o domínio, mas não conseguiu fazer o gol. E aí, nessa saída de bola errada da defesa do Paysandu, estava sempre forçando essa saída de bola, o Vitória, uma das poucas chances que teve na partida, acabou marcando o único gol do confronto lá, um banho de água fria do Paysandu, que, como eu disse, vinha até sabendo controlar o jogo mesmo atuando fora de casa. Aí algumas chances esporádicas, né, o Vitória já se segurando, e aqui e ali o Thiago Coelho fez essa grande defesa no final do jogo, mais uma grande defesa do goleiro do Paysandu, mas como um todo a gente teve ali um jogo onde o Paysandu controlou a partida até como pôde, inclusive fez um bom jogo com essa zaga reserva, mas em um lance fortuito ali, a defesa do Paysandu acabou errando o lance, e aí o Vitória, que não tinha nada a ver com isso, acabou marcando o único gol. Era a zaga reserva, né? A gente teve o Bruno Leonardo jogando com o Douglas que foi contratação aí durante o Campeonato Paraense do Tapajós, fez uma boa partida, o Bruno Leonardo nem tanto. Eu acho que se você tem uma zaga reserva, né, você não deve, talvez, usar esse jogo para esse tipo de jogada, né, para trabalhar mais essa saída de bola. O Paysandu deveria trabalhar muito mais para poder colocar em prática. O Vitória acabou subindo as suas linhas no segundo tempo, principalmente, fazendo com que o Paysandu tivesse esse erro aí e proporcionasse o único gol do Vitória na partida. No fim das contas, o Paysandu retorna a Belém, Thaís, com essa derrota essa que poderia ter sido evitada. Eu acho que no mínimo um empate, como até o Márcio Fernandes falou na entrevista coletiva, o Paysandu poderia ter trazido aqui para Belém. Acabou que os erros, que foram muitos nesse jogo, os erros defensivos, acabaram fazendo com que o Paysandu tivesse essa derrota, a derrota que o Paysandu vai ter que trabalhar aí, Thaís, melhorar esse setor defensivo, porque realmente é um problema que o clube tem, viu? Ao mesmo tempo que o ataque não faz gol, é algo que vem sendo recorrente, o Paysandu domina o jogo, né, joga no campo adversário, ronda a área, mas não finaliza. Sim. Aí não adianta, né, Thaís? Você de repente só ter posse de bola e não finalizar gol, não adianta de nada. E ao mesmo tempo, esses erros defensivos atrapalham o Paysandu. Por isso que o clube, na minha visão, ainda está atrás ali de um zagueiro para reforçar mais esse setor defensivo. A gente viu uma zaga reserva e que demonstrou problema, né? E também um atacante. O Paysandu precisa de um camisa 9 urgentemente, um fazedor de gols, porque quem está no elenco hoje não consegue ser esse finalizador, um jogador que faça a diferença dentro de campo. E quais as chances do Paysandu a partir de agora? O Paysandu só precisa de uma vitória, Thaís, para se classificar matematicamente à próxima fase. Ainda tem 4 jogos aí vindo na sequência da Série C do Brasileiro, então a situação do Paysandu ela é confortável. Na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, recebe o Figueirense aqui em Belém, e se vencer, praticamente sacramenta a sua vaga à próxima fase. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela para vocês, para entender melhor a situação do Paysandu hoje dentro da Série C. E o Remo, depois de uma fase bem difícil, conseguiu vencer o ABC, né? Pois é, se um lado ali não do foi muito bem, Barroso, mas é impressionante, né? É sempre desse jeito. Sempre. Dificilmente a gente mostra que Paysandu e Remo ganharam numa rodada assim seguida.
Pois é, a gente teve às 4 horas da tarde o jogo do Paysandu, inclusive com transmissão aqui ao vivo pela TV Liberal, né? A derrota para o torcedor do Paysandu, mas logo depois a gente teve o torcedor do Remo muito feliz da vida, rapaz. Hora viva, a gente está vendo os lances do jogo do Clube do Remo, né? No Bainão, o Bainão que recebeu um bom público, né? Para prestigiar, e começou com esse golaço, rapaz, do Paulinho Curuá, que foi uma das novidades do Clube do Remo na partida, o volante. Acabou acertando esse chutaço, um dos melhores gols, um dos gols mais bonitos da rodada do futebol brasileiro e da Série C como um todo, abrindo o placar e deixando o Clube do Remo bem tranquilo, inclusive para ampliar o resultado. O Remo como um todo teve controle da partida, jogou para vencer no Bainão. A gente teve algumas mudanças ali na partida. Na lateral direita a gente teve o Celcinho entrando no lugar do Ricardo Luz. A gente teve também ali no meio campo algumas mudanças, né, para deixar o meio campo mais forte do Clube do Remo. A gente teve o Paulinho Curuá entrando, a gente teve o Anderson Paraíba também. Aí o lance do pênalti, que originou o segundo gol do Clube do Remo na partida, né, marcado aí pelo Brenner, e deixando o Remo muito tranquilo para fazer o resultado. Poderia inclusive terminar o jogo com um placar mais elástico, tamanha a facilidade que o Remo tinha jogando dentro do campo do ABC. Então essas mudanças foram importantes, foram decisivas, mudanças essas que fizeram com que o Clube do Remo se oxigenasse. O Remo estava numa fase muito sonolenta, numa fase muito estagnada dentro do campeonato, e eu acho que essas mudanças que o Remo teve nos bastidores, né, de mudanças, saídas de jogadores dispensados na semana dessa partida, e também as mudanças que o técnico Gerson Guzmão fez dentro do jogo. A gente fala principalmente do ataque. O ataque do Remo, por exemplo, foi formado pelo Brenner, o Bruno Alves e o Leandro Carvalho. Esse trio deu liga ontem, conseguiu jogar muito bem, Leandro Carvalho fazendo as suas jogadas, o Bruno Alves se destacando muito e o Brenner voltando a marcar gols. Então isso fez muita diferença dentro do jogo para que o Remo saísse com uma vitória. Eu repito, uma vitória muito tranquila para o Leão dentro do Bainão. E há de se destacar também que ontem o Remo jogou sem o Vinícius. O Zé Carlos acabou assumindo a posição de titular, o Vinícius vinha falhando nas últimas rodadas, então o Gerson Guzmão realmente optou por preservar aí o ídolo azulino, e nas poucas vezes em que foi acionado ali o Zé Carlos teve uma boa atuação, fez grandes defesas. Enfim, um novo Remo, talvez, Thaís, é isso que a gente espera para a sequência da Série C. A gente vai ver a tabela de classificação aqui agora para entender como é que está, né, tanto o Remo quanto o Paysandu na terceirona. Bora lá? Olha só, Thaís, a gente tem o Mirassol com 29 pontos, aí 3 de diferença para o Paysandu na rodada, né? O Mirassol ainda tem um jogo a menos, vai fazer no dia 3 de agosto contra o Botafogo da Paraíba. Está muito bem colocado para se classificar à próxima fase. O Paysandu tem 26, continua na vice-liderança ali, com uma certa tranquilidade também para quem está fora do G4. O Remo subiu 5 posições. Hoje está no G8 com 21 pontos, só que a gente ainda vai ter um jogo nessa rodada. Volta Redonda enfrenta o Manaus e Volta Redonda. E independente do resultado, se houver empate, se houver a vitória de um dos dois times, o Remo vai cair uma posição, vai deixar esse G8. Só que a gente já nota uma diferença muito grande de uma vitória, Thaís. Faz com que o Remo já tenha subido 5 posições. Depois de 5 jogos sem vencer, a vitória foi decisiva, importante para que o Remo novamente entrasse no bolo. Vai sair do G8, mas está ali brigando diretamente com as outras equipes para se classificar à próxima fase, e também já se afasta daquela situação de rebaixamento. O Remo estava a 4 pontos da zona de rebaixamento, essa diferença já aumentou bastante. Um grande salto, por sinal, né? Com certeza, não é algo que preocupe mais para o Remo essa zona de rebaixamento. Venceu bem dentro de casa, o que dá ali um ânimo a mais, bem diferente para o Remo recomeçar dentro dessa Série C e procurar a classificação à próxima fase. Então deu certo a conversa que rolou durante a semana passada, certeza, né? Todas as movimentações. Conversa a gente está sendo assim bem legal, né? Uns puxões de orelha básicos, né? Puxões de orelha, né? Tirando gente que de repente as maçãs podres, de repente que estavam ali dentro, não sei, né? A diretoria acabou por dispensar jogadores. Sim. Coincidência ou não, o Remo venceu e venceu bem dentro de casa. Tá certo. Vamos pular um pouco da Série C para a Série D? Descer um pouquinho, né? Exatamente. Vamos lá. Olha só, a Tuna, sem chance de classificação, goleou na despedida e o Castanhal acabou aí sendo eliminado da competição. Vamos acompanhar os gols.
A Tuna, sem chance de classificação, enfrentou o Tocantinópolis. Aos 16 minutos de jogo, Marcínio cobrou falta na medida e abriu o placar para os visitantes, 1-0. O empate da Lusa veio no final do primeiro tempo. Depois do cruzamento, Marcínio se atrapalhou e Jaime aproveitou. No segundo tempo, a Tuna virou depois que Pulga cruzou na área do Tocantinópolis e Fernando Portel cabeceou, 2-1. O terceiro dos cruzmaltinos foi de pênalti. Kaique cobrou e marcou dele. O Tocantinópolis diminuiu depois desse cruzamento na área. Dedé cabeceou e Bambelo, de frente, mandou um chutaço, 3-2. O time do Tocantins ainda empatou depois que Marcínio cobrou falta e Wanderson, de cabeça, marcou. A Tuna voltou a ficar na frente do placar nos acréscimos. Depois da cobrança de falta, Naílio desviou. E no último minuto de jogo, depois do escanteio, Igor aproveitou o bate-rebate na área e fechou a goleada. Final, Tuna 5, Tocantinópolis 3. Em São Luís, o Castanhal foi enfrentar o líder e já classificado o Motoclube para tentar uma vaga na próxima fase. No início do jogo, depois de cruzamento, Cleitinho abriu o placar no Castelão. Motoclube 1-0. No final do segundo tempo, Carioca, em bela jogada, cruzou para Jair Alemão, que de peixinho mandou para Eliomar fechar o placar. Fim de jogo, Motoclube 2, Castanhal 0. Pois é, né? A Tuna aí pelo menos terminou no seu principal objetivo no campeonato, que era sair dessa lanterna da competição do seu grupo, né? A Tuna fez um início muito ruim, já nas últimas partidas acabou se recuperando aí, mas já era tarde demais. E o Castanhal deixou a desejar. O Castanhal, em alguns momentos, algumas derrotas, alguns empates, inclusive, continuava dentro do grupo que avançava à próxima fase, só que no final aí a gente viu que faltava mais desempenho para o Castanhal para a sequência da competição, né? Enfrentou o Motoclube, que já estava classificado, e aí o Japim, infelizmente, não conseguiu a vitória e não contou mais com a sorte, porque as equipes que estavam abaixo dele acabaram vencendo e tirando essa vaga do Japim, que infelizmente vai trabalhar para a próxima temporada. A gente já tem classificados aí para a Série D do ano que vem. A Tuna e também o Águia de Marabá serão os nossos representantes na Série D do ano que vem, Thaís. Certo. Bora falar de MMA agora? Vamos lá. De UFC? Olha só, sábado pelo UFC Nova York, nos Estados Unidos, a paraense Amanda Lemos entrou no tatame contra a americana Michelle Waterson. A disputa era pelo peso palha feminino até 52 quilos. Amanda não decepcionou e se recuperou da última derrota para a paranaense Jéssica Batistaca. No segundo round, a Amandinha chegava com cruzados e bons chutes em cima da americana. Michelle respondeu também com chutes, mas a paraense conseguia sair dos golpes e depois puxou a guarda para finalizar com uma guilhotina, Thaís. O árbitro não chegou a ver a americana bater, mas Amanda soltou a adversária, que reconheceu a desistência do duelo. Essa é a 6ª vitória de Amanda Lemos no maior evento de MMA do mundo. Tá aí a Amanda comemorando mais uma vitória no MMA. Quero saber se você se garantiria, Thaís Assis, no tatame aí com a Amanda Lemos. Jamais. Eu me garantiria na corrida. Eu ia sair correndo daí, urgente, não. Olha aí, rapaz. Esse esporte eu não encaro, olha. E olha que eu gosto de esporte, mas aí já não dá pra mim não, viu? Não tenho a força de uma formiga pra ir no negócio guilhotina. Foi bacana essa disputa aí, parabéns para Amanda, mais uma vitória. É a nossa paraense aí em evidência no maior evento de MMA do mundo, o UFC. A gente sempre saúda a Amanda aqui e queremos mostrar mais vitórias dela dentro do MMA. Com certeza, um grande exemplo, né? De força total. Com certeza. Então vamos seguir agora, porque a gente ainda tem notícia de esporte, viu? Uma para-atleta de Altamira, no Sudoeste, conquistou uma medalha de prata nos Estados Unidos. Ela representou o Brasil em um campeonato de levantamento de peso adaptado. Há 5 anos, a Naira descobriu o halterofilismo como estilo de vida.
Trata-se do levantamento de peso em barra adaptado para pessoas com deficiência. Quando eu tinha 12 anos, eu vi fazerem levantamento de peso e eu me apaixonei e achei que não era possível porque eu tenho deficiência física. Há 5, 6 anos atrás, eu descobri que eu posso, fazer a atividade física e com grande melhoria na minha vida. A Naira teve poliomielite aos 8 meses de vida. Possui mobilidade reduzida. Em casa, anda com facilidade, mas ao sair, por segurança, precisa da cadeira de rodas. Recentemente, a atleta altamirense participou de campeonatos em São Paulo e nos Estados Unidos. A Naira e outros 20 brasileiros estavam lá e representaram a nação em disputa com outros países. Ao final da competição, a altamirense ficou em segundo lugar na categoria feminina, levantando 91 quilos na barra. Foram 8 medalhas só neste campeonato. Na volta para Altamira, família e amigos receberam a Naira no aeroporto em comemoração. Foi uma competição maravilhosa, única. Inclusive o Brasil ele foi tricampeão. Pela 3ª vez ele ganha o melhor das Américas. E isso foi gratificante para todos nós, né? Foi aqui nessa área que a Naira descobriu a resistência e a força nos exercícios. E hoje ela já conquistou várias medalhas em campeonatos paraolímpicos nacionais e internacionais. É uma guerreira, ela é filha, é mãe, é vó e é esposa. E é uma guerreira e eu tenho muito orgulho de conviver e participar de toda essa trajetória que ela tem feito na vida dela. A Naira é presidente da Associação Desportiva para o Deficiente do Polo Xingu. Hoje, representando o Brasil em campeonatos, ela pretende incentivar também a participação de moradores da região do Xingu no esporte. Eles me têm como um exemplo e isso para mim é uma responsabilidade, é uma alegria em poder ser esse exemplo para eles, essa direção e também me faz com que eu vá lutar para que eles consigam estar lá também um dia. Além do supino, nós podemos ter natação, nós podemos ter canoagem, nós podemos ter basquete, nós podemos ter várias outras modalidades esportivas. Então está faltando apenas apoio. Que bacana, hein? Olha só, Thaís, viu lá o pescoço dela, estava inclinado para frente, tanta medalha que ela tinha no pescoço. Parabéns, é a nossa eu queria atleta. pelo menos uma. Olha, né? rapaz, Queria pelo menos então, uma. Poxa, né? mas que bacana, um reconhecimento muito grande, né? Atleta de Altamira, Sim. interior do estado, né? Muito bacana a gente ver aí esse reconhecimento e ao mesmo tempo fica ali a mensagem do Caramuru, né? Pedindo mais apoio, né, Sim. Thaís? A gente sabe o quanto o esporte profissional ele já é difícil para alguns. Você imagina um esporte amador, essas pessoas são realmente guerreiras aí, correndo atrás de apoio, correndo atrás ali de incentivos para fazer essas viagens que a gente sabe que são caras, né? Ela estava nos Estados Unidos, a gente sabe que hospedagem, alimentação, tudo é muito caro. Sim. E aí mesmo assim, com muito esforço, foram lá e ela conseguiu essas medalhas, sendo bastante recebida. Olha só de medalha, Thaís. Meu Deus Que do céu. linda, Que legal. muito bom. Imagina Parabéns. a felicidade dela. Nossa, eu queria conseguir levantar esse peso todo. E eu, então? Mas a gente segue tentando por Sim. aqui. Até mais? Daqui a pouco eu tô de volta pra gente mostrar como é que foram os jogos de M Paysandu na Série C. Então tá certo. Beleza? Combinado. Até mais, Até Gustavo. mais. Hora do nosso segundo tempo. Vamos aqui conversar novamente sobre o esporte. Gustavo Pena já está em campo, já aparece aqui com a gente. Já tô aqui, a mágica Eu da queria televisão. ficar também até 10 horas da noite tomando banho ali em Outeira, né? É bom. Vamos lá então? Vamos. Enquanto não rola esse banho? Sim. Vamos falar do Paysandu, foi a Salvador enfrentar a Vitória, mas não deu para o Papão. Acabou sendo derrotado no estádio Barradão. O delivery de acarajé bombou. A Baiana não teve apenas clientes do lado rubro-negro. A torcida bicolor marcou presença. É a força da torcida bicolor e, se Deus quiser, nós vamos sair daqui com a nossa classificação garantida, meu irmão. Mas o Barradão mais uma vez estava cheio. 26 mil torcedores. E empurrado pela torcida, o Leão Baiano foi ao ataque. A resposta do Paysandu veio na chegada de Marcelo Toscano. O ex-bicolor Dalton defendeu. Jogada do Paysandu pela esquerda.
Marlon deu um passe para Patrick Bray, que caiu na grande área. A arbitragem viu simulação e deu amarelo para o lateral do Papão. Mais uma vez, Patrick Bray caiu e o árbitro mandou levantar. Só que dessa vez não foi simulação. Marlon tentou de longe, mas não pegou bem na bola. Já Eduardo do Vitória pegou bem demais e passou mais perto. A equipe do Vitória depois pediu pênalti na jogada que envolveu Douglas. Marcelo Toscano tentou de novo, pelo alto, para fora. No segundo tempo, o Vitória voltou mais perigoso. Trellis fez o cabeceio, Thiago defendeu, mas havia impedimento marcado. Thiago recebeu o passe no fogo. A história recente mostrou o que deve ser feito nessas horas. Na boa jogada pelo alto, o Paysandu levou perigo. Dalton acompanhou. A melhor chance do Vitória até então veio com Luigi. O chute levou perigo. Mas o Paysandu errou na saída de bola. Eduardo tocou para Luigi, que teve uma nova chance. 1-0 Vitória. O Paysandu começou a mostrar dificuldades para chegar ao ataque. Gabriel Davis foi ganhando espaço, também arriscou de longe. E o Marcão entrou na partida, não passou nem um minuto e foi expulso. Falta dura, cartão vermelho, direto. Com um a menos em campo, o Paysandu foi pressionado. Trellis fez o cabeceio e Thiago Coelho fez o milagre. O Paysandu tentou até reagir. Alessandro Vinícius fez o passe para Douglas. Belo voleio. Dalton defendeu. Mas não foi o suficiente para arrancar o empate. O Paysandu deixou escapar a vitória, mas segue muito próximo da classificação antecipada. Terá nova chance, desta vez contra o Figueirense, em casa, diante da Fiel Bicolor. Eu acho que foi um jogo que nós mostramos que éramos superiores, só que não transformamos essa superioridade em gols, em vitória, né? E erramos muito. Um jogo onde o time mais errou e aí pagamos o preço, né? Tomamos um gol, um erro nosso de novo e saímos com essa derrota. Mas agora é levantarmos a cabeça, temos um jogo importante contra o Figueirense em casa e fazer o nosso dever de casa para poder matematicamente ter a nossa classificação. Pois é, perder não que é bom, né? Mas o Paysandu ainda tem essa gordura para queimar aí dentro da Série C, ainda continua na segunda colocação, bem colocado, né, por vaga à próxima fase da Série C, mas ficam algumas lições desse jogo para o Márcio Fernandes. Primeira, com relação a esse setor defensivo, essa saída de bola, quando você tem um adversário que marca muito em cima, que adianta as suas linhas, não adianta você fazer essa saída de bola, porque vai fazer com que o setor defensivo se atrapalhe, como aconteceu nesse gol do Vitória. Então é algo que o Paysandu tem que trabalhar mais, e eu não sei se é algo a ser muito usado para o Paysandu, principalmente nessa reta final aí de Série C. E outra é o setor ofensivo. Paysandu é um time que tem a posse de bola, ronda muito a área do adversário, mas não consegue fazer gols. Isso tem ficado nítido nas últimas rodadas para o Paysandu. Talvez por isso que o clube ainda esteja atrás de um camisa 9, um finalizador. Mais uma vez o Marcelo Toscano não conseguiu fazer gol, teve apenas uma oportunidade. Mais uma vez o Pipico, que entrou, não conseguiu se destacar. O Danley nem viajou para a partida porque ainda está aprimorando a parte física. Então o Paysandu, quando não tem o José Aldo, quando não tem o Marlon num bom dia, numa boa noite, acaba se atrapalhando, e foi o que nós vimos aí. São lições que o Paysandu precisa tirar, até porque precisa de apenas uma vitória para matematicamente se colocar na próxima fase da Série C, mas principalmente precisa já observar os seus erros, né, as suas dificuldades, porque a próxima fase ela é bem complicada e o Paysandu precisa ainda se ajeitar nessa reta final de fase de classificação, Thaís. Pois é, e você falou a palavra ajeitar, quem conseguiu se ajeitar, sim, verdade, né? Foi o Remo, recebeu o ABC pela Série C no Bainão. Além de ter um golaço na partida, o Leão reencontrou o caminho da vitória depois de 5 rodadas na competição. Nas 2 últimas rodadas, 2 falhas deixaram o torcedor do Leão na bronca com o ídolo azulino. Mas no futebol, nada como um dia após o outro. E foi assim que o goleiro Vinícius saiu no final da partida contra o ABC de Natal, pela 15ª rodada da Série C.
Na entrada das duas equipes, uma surpresa no time do Remo. O camisa 1 não estava lá. Zé Carlos fazia sua primeira partida como titular. O Remo começou assustando nessa cobrança de falta. E o gol não demorou a sair. Após cobrança de escanteio, Paulinho Curuá fez isso aí, meu amigo. Um golaço. 1-0. E a pressão continuou. Quase saiu o segundo. Na melhor chance do ABC, Enan perdeu ótima oportunidade. Os azulinos reagiram. Nessa boa jogada individual, Leandro Carvalho cruzou rasteiro, mas ninguém chegou. Na volta para o segundo tempo, o Remo continuou a propor o jogo e até tinha facilidade para chegar na defesa adversária. Porém, faltava sorte na finalização. O time potiguar estava ligado na partida. No chute de Wesley Piontek, Zé Carlos foi melhor. Minutos depois, na rápida cobrança de escanteio, Leonan invadiu a área e foi derrubado. A arbitragem marcou pênalti. Brenner foi para a cobrança e fez Remo 2-0. O ritmo se manteve. Gustavo França assustou Zé Carlos. O Leão continuou pressionando. Eric Flores deu um presentaço para Neto. Mas faltou preciosismo e o faro do atacante artilheiro. Matheus Rocha mandou esse chutaço venenoso, mas não deu mais para o time potiguar. Final de jogo, Remo 2, ABC de Natal 0. Essa foi a primeira vitória do técnico Gerson Gusmão no comando do Remo. Resultado importantíssimo que pôs um fim na sequência de 5 jogos seguidos sem vitórias na competição. E ainda garantiu o retorno do Leão ao G8, a zona de acesso para a próxima fase da Série C. A Série C é isso, a Série C exige isso, essa combatividade, né? Você não ficar só com a bola no pé e jogando, porque quando você está sem a bola, você precisa competir muito, né? Dentro da série. Então acho que hoje a gente conseguiu, né, fazer um jogo que passa essa segurança para o nosso torcedor, que tem uma equipe competitiva sim, né, além da qualidade que nós temos no elenco, nós precisamos competir como competir hoje para buscar a nossa classificação. Momento importante para os 2 goleiros azulinos. Uma prova que a União consegue sim superar qualquer falha. Bacana aí o apoio da torcida para o Vinícius, né? Foi importante a decisão do técnico Gerson Gusmão em, de repente, deixar esse ídolo mais tranquilo, né? Poupar o jogador, Zé Carlos, que entrou muito bem, foi importante para essa vitória do Remo. Como um todo, o Leão dominou a partida, teve o controle, não demonstrou dificuldades aí diante do ABC e construiu uma vitória merecida que deve ser importante aí para a sequência da Série C. Agora, Thaís, o gol do Curuá foi tão bonito que ele foi o gol do Fantástico. Olha só que de ontem. legal. Bora mostrar aqui na narração. Vamos. Olha só, o Alex Escobar mostrando o gol do Paulinho Curuá. Você vai concordar comigo, o gol mais bonito desse domingo pareceu mais um golpe de karatê. Olha aí. É chegada a hora que todos esperam. O gol do Fantástico vai para... Isso. Paulinho Curuá, do Remo. Ô, meu senhor, dá licença aí pra gente poder ver o gol, ó. Porque foi um golaço, um golpe de arte marcial e a bola foi parar na gaveta. O Remo venceu o ABC na Série C e o Curuá levou o gol do Fantástico. Parabéns, Paulinho Curuá. O goleiro nem se mexeu, né? Que bacana, hein? Nem se mexeu, não tinha o que fazer. Bacana o gol do Paulinho Curuá, que coroa essa vitória do clube do Remo, importante para a sequência da Série C, Thaís. Tá certo. Uma boa semana para ti. Para você também, para todo mundo que nos assiste. Tchau. Tchau, tchau.